vestibular, nós podemos estar observando que meu nome é José Raimundo, sou graduado em Filosofia, graduado em Pedagogia, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, pós-graduado em Gestão e Supervisão Escolar, pós-graduado em Psicopedagogia Institucional e Clínica, pós-graduado em Metodologia do Ensino de História, pós-graduando em Metodologia do Ensino à Distância. Nós iremos trabalhar uma disciplina tão interessante como as demais áreas do conhecimento, que é Metodologia do Ensino de Jovens e Adultos. Uma disciplina interessante que possamos estar fazendo um verdadeiro levantamento de um todo e citar o famoso e grandioso Paulo Freire, que fez a diferença na educação brasileira e é considerado um pilar da educação brasileira. Nós podemos observar que o legado deixado pelo famoso e grandioso Paulo Freire fez a diferença e faz a diferença até hoje no cenário brasileiro e no cenário mundial. Então, nós iremos estar, na condição de professor, irei estar fazendo uma abordagem sobre o famoso e grandioso Paulo Freire. E eu quero deixar bem claro para os alunos que não sou o redentor de todo conhecimento, eu quero socializar o conhecimento adquirido no contexto da vida e também no contexto acadêmico, fazendo uma verdadeira reflexão sobre o legado construído e deixado pelo famoso Paulo Freire, onde ele frisou que o homem não transfere o conhecimento, o homem consegue socializar com o conhecimento. Por quê? O homem, a transferir, ele vai ficar vazio. E é interessante que possamos estar socializando, adquirindo conhecimento e ao mesmo tempo socializando, não transferindo. E nós podemos estar refletindo e analisando que, se de repente nós temos em mãos R$10, e se irei fazer uma compra de 10 no valor de R$10, irei ficar 100. Então é interessante fazer uma análise de um todo. Não podemos e nem devemos transferir o conhecimento. E isso é interessante, para que possamos, de certa forma, estar valorizando, estar reconhecendo o todo e suas particularidades. E nós podemos observar o quanto essa disciplina é tão interessante, que é Metodologia do Ensino de Educação de Jovens e Adultos, aonde nós podemos observar o quanto é importante para que possamos valorizar o cidadão, o indivíduo, o homem, que não teve oportunidade em estudar em um período regular. E é interessante também frisar o quanto o homem, que ele não teve a oportunidade de estudar em um período regular, mesmo assim ele é fonte de conhecimento. E nós podemos analisar tais questões que o Freire fez uma abordagem, analisando o todo. Nós podemos observar que Paulo Freire, ele iniciou sua trajetória acadêmica sempre com o objetivo, analisar o todo e suas particularidades. E dentre elas nós podemos observar que, como professor, ele foi socializar o conhecimento, ele foi buscar o conhecimento e compartilhar. E o foco do Freire, o foco do famoso e grandioso Paulo Freire, ele foi alfabetizar adulto, vivendo a realidade do seu aluno. Isso é interessante para que possamos analisar as suas particularidades e conhecer o todo, conhecer a realidade do seu aluno. Ele alfabetizou adulto, vivendo a realidade do seu aluno, dentro de um canavial. E esse legado fez a diferença e vem fazendo a diferença para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial. E é preciso que possamos estar analisando que o Freire, com o seu vasto conhecimento, com a sua dedicação imensa sobre a educação brasileira, ele viveu situação dramática no cenário brasileiro. Ele criou um modelo de educação dentro do cenário brasileiro, e esse modelo de educação existe até hoje. Só que, no momento de aplicá-lo, ele foi podado. Veio o golpe de 64, aonde ele foi torturado, foi preso, foi massacrado, e a própria sociedade brasileira, que tinha o poder nas mãos, colocou ele
na parede, ele não teve saída, ele teve que deixar o Brasil. E nós podemos observar que os países estrangeiros receberam ele de braços abertos. Chile, os Estados Unidos, continente africano, França, todos esses países têm o legado de Paulo Freire, que trabalhou essa modalidade de ensino no sentido que o adulto possa absorver conhecimento científico, que ele já é fonte de conhecimento, mas é preciso se dar a oportunidade. Foi dada a oportunidade a partir do conhecimento vivenciado, a partir do conhecimento colocado em prática. É interessante que possamos estar discutindo tais questões. E o Freire fez a diferença na educação dos jovens e adultos. E é preciso que possamos estar colocando essa modalidade como uma vivência, como uma experiência. E nós podemos observar que no cenário brasileiro muita coisa mudou. Após Chile, os Estados Unidos, continente africano, França, todos esses países têm o legado de Paulo Freire, que trabalhou essa modalidade de ensino no sentido que o adulto possa absorver conhecimento científico, que ele já é fonte de conhecimento, mas é preciso se dar a oportunidade. Foi dada a oportunidade a partir do conhecimento vivenciado, a partir do conhecimento colocado em prática. É interessante que possamos estar discutindo tais questões. E o Freire fez a diferença na educação dos jovens e adultos. E é preciso que possamos estar colocando essa modalidade como uma vivência, como uma experiência. E nós podemos observar que no cenário brasileiro muita coisa mudou. A vivência de Paulo Freire fez a diferença em nosso contexto educacional. E frisamos em relação à educação de jovens e adultos, onde, de fato, ele procurou viver a realidade do seu aluno. Então, isso é interessante. É preciso que o professor possa ser dinâmico, possa interagir com o seu aluno, zelando sempre pelo conhecimento já pré-existente do aluno. O aluno não é vazio. Então, o professor tem que ter essa concepção. Ele tem que fazer um verdadeiro levantamento, um verdadeiro diagnóstico nas primeiras aulas e vivenciar a realidade do seu aluno, porque cada aluno vem de uma realidade diferente, de uma comunidade diferente, e é preciso ser respeitado. E nós podemos observar que o modelo de educação criado por Paulo Freire e seu método foi interessante para que possamos, de certa forma, estar vivenciando a nossa atualidade. Ele procurou, de certa forma, valorizar a realidade do seu aluno. E com esse pensamento aberto, ele formulou e criou um modelo de educação com seu dinamismo, com suas metodologias, com sua inovação no sentido de viver a realidade do seu aluno. E foi com esse pensamento aberto que ele fez a diferença quando ele criou o modelo de educação, a alfabetização de jovens e adultos, no sentido de interagir. Então, é importante que possamos estar sempre frisando, colocando Paulo Freire como o centro das atenções quando se fala em educação brasileira, quando se fala em educação mundial e especificamente em educação de jovens e adultos. Ele fez até uma crítica quando voltou do seu exílio. Por quê? O modelo que ele criou apenas foi repaginado, não foi repaginado, mudou apenas de sigla, como o que está acontecendo na atualidade, vem apenas mudando de sigla, mas o contexto é o mesmo, e ele mencionou, deveria ter inovado, dar uma certa repaginada, ok? Isso é interessante, levando em consideração a apresentação da disciplina. Nós podemos observando que a educação brasileira vem sofrendo modificações, mesmo sendo lentamente, mas vem sofrendo modificações. Por quê? A EADB ela vem modificando no sentido de inovar, de ter uma nova roupagem para que a sociedade brasileira possa estar se organizando e passando por novas mudanças. E essas mudanças vêm no sentido de crescimento. E esse crescimento vem no sentido de
mudar, organizar o currículo, a organização curricular brasileira no sentido de buscar novas inovações. Nós podemos observar que, a partir da década de 1990, o marco, a reforma educacional, teve como eixo principal essa organização curricular no país, no qual foram definidas as diretrizes curriculares nacionais para a educação, para promover uma construção participativa, onde o próprio indivíduo, onde o próprio educando e a sociedade possam ter a participação ativa nessa construção. Com essa nova roupagem, é preciso que a própria sociedade possa estar participando nessa construção coletiva e democrática, possibilitando uma ampla discussão e reflexão sobre diferentes olhares com a vida e da participação dos protagonistas. Nós podemos observar que é preciso, é necessário que a própria sociedade possa acordar para um debate mais coletivo, para um debate mais amplo, analisando o todo e as suas particularidades. E nós podemos observar que com essa nova reforma educacional, mais tarde veio a reformulação da LDB, a 9394/96, aonde nós podemos observar que muita coisa mudou e vem mudando, mesmo sendo lentamente, mas é preciso que possamos fazer uma reflexão universal, onde o próprio indivíduo possa entender e compreender que a educação vem sofrendo um processo democrático, um processo coletivo. Mesmo sendo lentamente, mas vem acontecendo. Nós podemos observar que há 30 anos atrás, quem tinha oportunidade de frequentar uma universidade é quem tinha poder aquisitivo. E esse contexto, a partir da nova reformulação, vem acontecendo. Hoje, é preciso que o indivíduo, o homem, possa se direcionar à educação que ele tem a oportunidade, mesmo sabendo que as oportunidades não são iguais para todos, por conta da demanda. Mas se o cidadão direcionar, de fato, ele consegue. Agora é preciso que cada um possa se debruçar, dar oportunidade para conquistar, ter o seu tão sonhado caminho. Então, é interessante que a própria sociedade possa estar inserida nesse contexto, participando ativamente dessa evolução, para que possamos, de certa forma, analisar o todo e suas particularidades. Eu friso algo interessante, que é preciso que possamos analisar o todo. Quando Cristo Jesus mencionou que é preciso que possamos fazer a nossa parte, que nada vem pronto. O alimento que vem para a nossa mesa, ele não vem pronto. É preciso que o próprio homem, o próprio indivíduo, possa dar a sua contribuição. E da mesma forma, a educação é um processo lento, mesmo após a reforma, mas tudo depende de cada um de nós. E isso é interessante que possamos estar analisando e colocando alguns pensadores brasileiros que deixaram um legado imenso para a educação, como Darcy Ribeiro e o famoso Paulo Freire, Florestan Fernandes, dentre outros, que de certa forma buscaram a participação ativa, buscaram fazer uma reflexão com uma ampla discussão e foram protagonistas de ações pedagógicas no sentido de caminhar junto com o mesmo objetivo, objetivo no qual se legitimando do processo e de uma elaboração pedagógica. Então isso é interessante para que possamos analisar o todo e suas particularidades. E nós podemos observar, iremos enfocar também a questão da escola e currículo. A escola é uma instituição social, do qual essa instituição social, que é considerada a segunda, a primeira, todos nós sabemos que é a família. E a escola vem em segundo plano, sendo considerada a segunda instituição social. E dentro dessa escola tem um currículo. E esse currículo configura como um conjunto de valores e práticas, aonde a própria sociedade pode se proporcionar
a produção de conhecimento, a socialização e o significado do espaço social, aonde possamos estar contribuindo significativamente para uma construção de um espaço social, de uma própria identidade, e assim sucessivamente, buscando conhecimento no sentido de ser flexível e variável, conforme a cada projeto pedagógico da escola. Nós podemos observar que cada escola tem o seu projeto pedagógico, e é preciso que a própria escola possa ser flexível no sentido que todos os seus integrantes da escola possam ter o conhecimento sobre esse projeto pedagógico, que é chamado o famoso PPP. Então isso é interessante, aonde está incluindo a identidade física da escola, a identidade sociocultural da escola, onde inclui não somente os componentes curriculares centrais, obrigatórios, mas sim os previstos na legislação e nas normas educacionais. Então, é preciso que possamos estar, de certa forma, analisando todo. O currículo é um processo coletivo. É um processo coletivo onde apenas o diretor geral da escola é que possa ter acesso. Toda a comunidade acadêmica tem que ter acesso para, de fato, saber quais os componentes e quais as regras a serem pré-estabelecidas e obedecidas. Então, às vezes, existem situações que esse PPP ele é engavetado, onde os componentes, os professores, não têm acesso. E, de fato, toda a comunidade acadêmica tem que ter acesso para que possamos, juntos, construir um processo coletivo. E com esse processo coletivo socializado, a comunidade vai sair ganhando, o contexto escolar vai sair ganhando, e serão ainda mais conhecimentos e suas habilidades propostos no contexto educacional. Isso é de suma importância para o desenvolvimento pessoal e intelectual da sua coletividade. E nós podemos dar continuidade enfatizando a questão da caracterização da modalidade de educação. Aí voltamos a frisar a questão da educação de jovens e adultos, o famoso EJA. Cito mais uma vez o famoso e grandioso Paulo Freire. Não podemos deixar de lado sem citar esse nome tão, digamos assim, destacado no cenário educacional brasileiro e mundial. Como professor, eu friso, é triste quando observamos nas mídias sociais profissionais ou secretários, por não aceitar a visão crítica do Freire, por não comungar o mesmo pensamento de ideia do Freire, menciona que o Freire não fez a diferença na educação brasileira. Vamos refletir, vamos buscar o conhecimento sobre esse verdadeiro cidadão. O homem, quem liberta o homem é o conhecimento. Então o homem de posse do conhecimento, ele é um homem liberto para questionar, indagar e ser questionado. Então, vamos, primeiro passo, conhecer. De posse do conhecimento, aí sim, nós iremos dar o nosso parecer. Mas ele fez a diferença. É preciso que possamos, de certa forma, conhecer. A partir do conhecimento, nós podemos fazer as nossas indagações. E a educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade de educação básica nas etapas de ensino fundamental e médio, aonde o homem, o indivíduo, ele está sendo modelado, aonde ele está, essas duas modalidades, ele está sendo construído o seu pensamento crítico e reflexivo. Mas é interessante que possamos analisar, como foi frisado, mesmo esse homem que não teve oportunidade na idade regular, ele tem a mesma oportunidade e ele já tem um pensamento crítico. Porque o conhecimento ele nos eleva aos questionamentos. E o cidadão que
que não teve essa oportunidade também tem um conhecimento fértil, tem um conhecimento da vida, tem um conhecimento das questões primitivas e também das questões direcionadas ao empirismo, que é preciso que possamos valorizar que o cidadão da roça, que não teve a oportunidade de buscar conhecimento científico, mas mesmo assim ele é fonte de conhecimento, e foi com esse pensamento aberto que o Freire quis ter uma certa aproximação com um grupo de alunos que não tinham conhecimento acadêmico, e sim o conhecimento da vida. Foi com essa junção, com esse pensamento coletivo, que ele procurou, aproximou, socializou e fez a diferença. E é preciso que possamos ter uma visão ampla de um todo. E nós podemos observar que nas duas etapas do ensino fundamental e médio, que visa oferecer oportunidade de estudo às pessoas que visam acesso ou continuidade nesse ensino didático próprio. E sempre dizer que o cidadão que não teve o acesso, mas mesmo assim ele tem conhecimento, ele quer ter acesso para dar continuidade ao processo de ensino. Isso significa dizer que ele não é vazio, ok? Assim como prepará-lo para o mercado de trabalho, porque nós podemos observar que o nosso mercado de trabalho ele é muito exigente. Trabalho exige. Agora, o que falta de fato é profissionais preparados para o mercado de trabalho, certo? Então é preciso que possamos estar nos adequando à nossa realidade. Então, preparado para o mercado de trabalho e pleno exercício da cidadania. A cidadania é algo que possamos estar construindo, é algo que possamos estar observando, é algo que possamos estar conquistando. Ser cidadão, todos nós sabemos que sim. Agora, como professor, eu não posso adentrar em uma sala de aula e cruzar os braços diante da minha sala de aula e saber que sou cidadão e finalizou. Não. Dentro da cidadania tem funções. E as funções quais são elas? É a interação, é a socialização, é o processo participativo, é o processo coletivo, pensando no todo. E quem é esse todo? A própria sociedade. Então cada indivíduo tem que fazer a sua parte. Não basta só saber que sou um cidadão ou uma cidadã. Eu tenho a obrigação moral de compartilhar. Está pronto para fazer a diferença. Sem esquecer, fazer diferença não é ser melhor do que o outro. Fazer diferença é cada um de nós, como cidadãos que somos, construir os nossos degraus, fazer a nossa parte, num dado momento, descer os degraus e socializar com todos que possam estar ao nosso redor. Isso é fazer diferença, compartilhar. Estender a mão para o colega, ser livre para o processo participativo. Aí sim, nós estamos sendo cidadão íntegro e, de certa forma, fazendo a diferença. Eu posso exemplificar. Na minha apresentação, eu mencionei graduado em Filosofia, Pedagogia e História. Mas eu quero enfatizar para todos, não sou melhor do que o colega que está adentrando em um curso superior ou do que o colega que não teve essa oportunidade de adentrar em um curso superior, certo? Fique claro, construindo os nossos degraus, em dado momento vamos descer do salto, descer todos os degraus construídos e socializar com os demais colegas. E nós podemos observar que a oferta de cursos aos jovens e alunos proporciona uma oportunidade educacional apropriada, considerando as características do aluno e seus interesses, condições de vida e de trabalho. Então, as características, o processo de analisar o todo, saber a procedência do seu aluno, saber cada limitação que seu aluno tem, para que possamos, a partir daí, do conhecimento prévio do nosso aluno, adentrar nesse contexto e nos aproximar do nosso aluno, do nosso amigo, que, digamos assim,
professor e um aluno se tornam sendo amigos, tornam sendo parceiros, e é com esse pensamento que nós possamos dar continuidade para um processo de trabalho, para um processo de interesse, para um processo de busca, para um processo de oportunidade que está sendo dada ao nosso educando, ao nosso aprendente. Essa busca constante tem que ser oferecida aos nossos alunos e aos nossos participantes. Sempre com um pensamento aberto, sempre com um pensamento coletivo, sem limitar o nosso colega, sem limitar a capacidade individual do nosso aluno. Então isso é de extrema importância. A busca constante que devemos dar ao nosso aluno, com o mesmo objetivo. E nós podemos observar algo interessante, que o famoso EJA orienta pelos princípios éticos da autonomia. É preciso que o professor possa dar autonomia para o seu aluno. É preciso que o professor possa dar a oportunidade para ele ser lapidado. O aluno, ele é um diamante bruto. O aluno é uma argila. Agora, cabe ao professor ter uma visão ampla. Cabe ao professor que vai adentrar em uma sala de aula do EJA com uma visão ampla, se deparar com adultos, se deparar com jovens que não tiveram a oportunidade de frequentar uma sala de aula na idade regular, mas esses alunos, eles são formadores de opiniões, são alunos que têm autonomia, são alunos que têm responsabilidade, são alunos que querem compartilhar de princípios éticos, são alunos seres políticos. Então toda essa questão vem à tona e o professor tem que ter o senso crítico, a responsabilidade e a participação ativa nesse contexto de manifestações, nesse contexto artístico e nesse contexto cultural. A sala de aula é um processo mútuo. A sala de aula é um processo de cultura. Professores e alunos são considerados malabaristas. A nossa sala de aula é um centro de manifestações pedagógicas, manifestações artísticas. Agora é preciso fazer uma verdadeira interação com o todo. Eu gostaria de frisar em relação à sala de aula, muito cuidado para adentrar na nossa sala de aula, ter uma afetividade, amor próprio, ser afetivo. Com essa afetividade, com esse amor próprio, podemos juntos estar fazendo a diferença. A nota do meu aluno é a minha nota. Então isso é interessante. É interessante para que possamos estar dando continuidade nesse processo de formações de opiniões. Que a sala de aula é onde acontece a dança, a música, a criatividade, a participação. E o nosso aluno é fonte de conhecimento. O nosso aluno, ele é sensível. O nosso aluno, ele é democrático. O nosso aluno, ele é participativo, ele é ético. Então, com todos esses critérios, é preciso que o próprio professor possa fazer a diferença. E a diferença é no ato de ensinar, é no ato de valorizar, é no ato de ser sensível, criativo e algo diferente que devemos fazer. Muito cuidado, e principalmente na nossa sala de aula, quando se fala sobre diversidade. Diversidade é uma palavra-chave. Aí entra outra palavra-chave, o respeito. A nossa sala de aula, ela é diversidade por quê? Tem pessoas de várias denominações, de várias culturas diferentes. E é preciso que possamos, de certa forma, analisar o todo
E após essa análise, respeitar o todo. E com esse pensamento, nós iremos estar construindo um país mais democrático, um país mais justo, um país mais reflexivo. E essa atenção tem que ser dada para a nossa sala de aula. É interessante, de certa forma. Concepção metodológica. Concepção metodológica. A disciplina é Metodologia da Educação de Jovens e Adultos. Concepção metodológica. Os cursos da EJA devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de currículo quanto de tempo e espaço. Por que, basicamente? Observe que esses alunos, eles são alunos que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade regular. Então, esse modelo de educação tem que ser pautado em uma flexibilidade, porque na maioria deles, trabalham pela manhã e tarde. Então, tem que ter uma certa flexibilidade. Se em um dado momento o professor se deparar com o aluno, se a aula começa às 7h30 e o aluno chegue às 8, às 20 horas, por favor, preste atenção, nós estamos falando em flexibilidade. Alguma coisa aconteceu, tá? Então veja só, a flexibilidade tem que acontecer tanto no currículo como no espaço, no tempo e no espaço. É um conjunto, é um coletivo. Quando se fala em funções reparadoras, o professor tem que ser dinâmico para estar constantemente analisando, avaliando, para dar o seu parecer, para esse aluno não ser penalizado. Se ele se sentir penalizado, vai ser o aluno que vai desistir do curso. E isso vai acarretar problema para o nosso contexto social. Então é preciso estar analisando várias questões, tanto o currículo como a flexibilidade e a questão do dinamismo do professor. Para que possamos caminhar com esse pensamento aberto e construir algo novo, para que eles possam sair do ensino fundamental e médio e adentrar em um curso superior. Quem vai ganhar com esse crescimento? A própria sociedade, o mercado de trabalho. E o crescimento é amplo. Então, é um conjunto dinâmico. O professor tem que estar atentamente. O professor ele é mediador da disciplina, orientador, psicólogo, pai e assim sucessivamente. É um conjunto. Isso nos traz o crescimento, isso nos eleva ao desenvolvimento. E com esse pensamento, nós iremos compreender das necessidades, do desenvolvimento, da capacidade, da competência e assim enfrentar transformações no mundo atual, para que possamos permitir percursos individualizados e conteúdo significado. Percursos individualizados. A divisão de cada indivíduo, aonde cada um vai seguir um caminho. Nós podemos observar aqui, até o ensino médio é considerada a educação básica, aonde podemos nos encontrar com vários alunos nesse processo junto. Mas quando finaliza a educação básica, cada um vai seguir uma área distinta. Cada um vai seguir um caminho diferente, área diferente. Então, até finalizar a educação básica é como se fosse objetivo geral. E a partir daí vem os objetivos específicos, onde uma turma vai enveredar, digamos assim, direito,
pedagogia, história, biologia e assim sucessivamente. Cada um deles vai seguir uma área específica. Isso é interessante para a nossa construção. Isso é interessante para a construção de novos olhares, para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais ativa, mais participativa, e todos, no final, com o mesmo objetivo, mesmo analisando que o pensamento do homem ele é diferente, as ideias do homem é diferente, mas em dado momento é necessário a unificação e a troca de ideia para que possamos ter um país mais compartilhado, mais comprometido, mais coletivo nas questões sociais e não colocar apenas o individualismo. Por quê? O individualismo só traz a negatividade e é preciso que possamos ter uma visão universal, uma visão filosófica. Nós podemos voltar para a Grécia Antiga e observar que a filosofia ela é considerada a mãe de todas as ciências. E essas ciências existentes hoje partiu de um princípio filosófico, dando a oportunidade para todos questionar, indagar e assim sucessivamente. Não esqueçam, o homem tem que ter uma visão universal, uma visão unificada. Somente depois ele vai analisar as particularidades. Mas dentro do nosso contexto social, o homem ele é universal. E uma coisa interessante que chama a atenção e eu gosto sempre de frisar para os meus alunos é que o homem, para ser chamado de filósofo ou filósofa, não é necessário buscar 4 anos dentro de uma sala de aula em um curso de filosofia. O ato de sentar num grupo de amigos e dialogar, podemos chamar de filósofo ou filósofa. No ato de refletir, o homem está sendo considerado filósofo ou uma filósofa. Então isso é de extrema importância para que possamos, de certa forma, analisar o todo e suas particularidades. Então isso é de extrema importância. Nós podemos observar que os aspectos pedagógicos do currículo para a educação de jovens e adultos devem se basear no contexto da experiência freiriana com a educação popular. Freire se destacando, como sempre, a experiência de Paulo Freire fez a diferença. Educação popular. Que educação popular nós podemos estar colocando no contexto freiriano? O Freire, ele criou vários modelos de educação, mais de um. Quando ele enfatiza aqui, educação popular. Educação popular. Nós podemos estar levando para o contexto da educação que cada indivíduo adquiriu no contexto familiar. Às vezes, o colega vai para a cidade grande, busca conhecimento científico, se destaca em uma área social e ao voltar à sua comunidade, à sua terra natal, esquece do mais importante. Ele adquiriu uma linguagem culta, uma linguagem formal. E ele quer voltar para a sua comunidade, para a sua terra natal, falando a mesma linguagem formal. Muito cuidado mesmo. Está frisando a experiência vivida por Paulo Freire com a educação popular. Vivenciar algo para não modificar a sua identidade, a identidade do próprio homem, falar a mesma linguagem. E foi com esse pensamento aberto que ele foi considerado um dos maiores intelectuais brasileiros. Então, muito cuidado mesmo.
Se um professor adentrar em uma sala de aula, sendo especialista, mestre ou doutor, muito cuidado. Procurar, de certa forma, analisar o nível de conhecimento dos seus alunos, fazer um verdadeiro diagnóstico, um verdadeiro levantamento, conhecer toda a etapa do seu aluno, para que, posteriormente, ele possa estar falando a mesma linguagem do seu aluno. E a partir daí, aí sim, ele vai detalhar, ele vai pontuar tais questões para que seus alunos possam atingir a seu nível. Mas no primeiro momento, jamais ele pode chegar querendo, digamos assim, menosprezar o aluno A e valorizar o aluno B. Muito cuidado mesmo sobre tais questões. E às vezes nós nos deparamos com situações dessa natureza. Menosprezar o potencial de um colega A e valorizar o potencial de um colega B. Muito cuidado mesmo. E esse contexto está falando sobre basear-se no contexto de experiência freiriana, famoso Paulo Freire, com a educação popular, na utilidade de metodologia que propicia a ressocialização dos sujeitos no processo educativo. Muito cuidado com tais questões para que possamos, de certa forma, viver esse processo educativo no exercício da cidadania e na preparação para o mundo do trabalho, o mundo da libertação, o mundo da valorização, o mundo do interesse, o mundo da iniciativa, dando prioridade a temas e problemas mais próximos da sua vivência. E isso chama atenção, isso direciona o seu aluno, e isso direciona a sua coletividade. Pensar no todo, oferecer trabalhos sistemáticos e colocando sempre temas relevantes no sentido de estar valorizando o nosso indivíduo, no sentido de estar libertando o nosso indivíduo, no sentido de estar mostrando caminhos para entender e compreender o novo. O novo faz a diferença. O novo nos assusta, mas é preciso que possamos de certa forma, estar buscando novos caminhos, novos horizontes para o crescimento pessoal e intelectual. Isso é interessante e tem um peso muito grande para o professor. Então é preciso que o professor possa ser cauteloso ou cautelosa, ter uma atenção diferenciada para o seu aluno, avaliar tais questões, buscar métodos, inovações. O professor tem que ser desafiador, o professor tem que ser libertador, o professor tem que estar preparado para a valorização e a valorização do seu aluno, a valorização do coletivo e da vivência de cada indivíduo. Então isso é de suma importância. Sempre estar frisando algo no sentido do crescimento. Sempre estar frisando algo no sentido da evolução, no sentido de inovar. O professor, o pedagogo, ele tem que estar sempre, qualquer professor de qualquer área afins, tem que estar sempre atento para o novo, para as novas metodologias, para as novas oportunidades que estão à nossa frente constantemente. Inovar sempre, dar uma certa repaginada, uma nova roupagem, sem esquecer. Material didático é importante. Como eu frisei em relação ao planejamento, é importante sim. Mas esse planejamento, ele tem que ser flexível, constantemente. Porque a realidade do nosso aluno é bem diferente do que foi colocado no planejamento. Então precisamos
sempre está inovando e, digamos assim, encontrou a necessidade de ser flexível no seu planejamento para que possamos, de certa forma, atuar de maneira coerente, de maneira que possamos obter resultado positivo. O resultado da minha sala de aula é o meu resultado como professor José Raimundo. Então, essa interação tem que acontecer constantemente. O professor tem que ser observador, atentamente. Porque todos os seus alunos são seres políticos. Seres políticos não partidários, mas seres políticos sociais, que têm um papel decente dentro do nosso contexto social. E a reflexão é importante para que possamos crescer e crescer juntos. E nós podemos observar que a ressocialização, de repente um colega cometeu um delito, isso não significa dizer que ele não tem mais jeito. Muito cuidado mesmo. Vamos refletir, vamos dar a oportunidade que esse colega ele vai ser ressocializado. Agora depende dele e depende do papel do professor. Muito cuidado mesmo, porque a própria sociedade ela discrimina, quer jogar fora. E aí mora o grande perigo. Se não aparecer alguém com um pensamento aberto, com um pensamento reflexivo, se não aparecer alguém da família, um professor, uma escola que recebe esse aluno inteiro, essa oportunidade fica difícil. E quem vai pagar o preço? Toda a sociedade, direto ou indiretamente. Então, fica algo para que possamos refletir, fazer uma avaliação no sentido da construção. E nós podemos observar que todos nós somos eternos aprendentes. Todos os dias nós estamos aprendendo algo novo, com a nossa vivência, com o nosso cotidiano. A vida do homem é uma grande faculdade. E é preciso que possamos, de certa forma, estar sempre buscando novos caminhos, dando a oportunidade para uma vivência no sentido de buscar interagir com o meio e com o todo. Essas questões é preciso que possamos estar colocando em pautas e discutindo de maneira que possamos obter resultado positivo ou, se negativo, ao mesmo tempo, procurar, de certa forma, enfatizar e mudar todo esse contexto social, dando valorização, dando a ressocialização e dando a oportunidade para a construção de um novo. Um novo no sentido de uma busca constante, de uma construção nova, para que possamos analisar o todo do qual nós estamos inseridos nesse contexto. E a vida é uma busca constante, onde possamos estar preparados para compartilhar. Adquirir o conhecimento é importante, todos nós sabemos disso, mas é preciso ter a capacidade de socializar, compartilhar com o outro. Não é tão interessante o homem se preparar durante 4 anos dentro de uma faculdade, buscar o conhecimento e depois ficar com esse conhecimento retido. O mais importante é a troca, é a socialização do conhecimento. Isso é o que fica para o indivíduo, também para o coletivo. E esse coletivo é preciso que possamos estar analisando as suas particularidades, certo? Com pensamento aberto, como a filosofia fez o questionamento: quem é que liberta o homem? Quem é que liberta o homem? O próprio conhecimento.
O próprio conhecimento liberta o homem da opressão, da busca constante, da indignação e assim sucessivamente. Ok? Meu muito obrigado e